Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que este dia, mais este dia, a luz de Deus, a luz do Espírito Santo esteja no meio de nós, para mim, para todos vocês, que a graça e o amor de Deus vão cada dia mais iluminando, fortalecendo nossas vidas nessa graça que Deus quer derramar sobre todos nós. Então nós tomamos hoje uma passagem importante também, é da Confissão de Pedro, que é lá do finalzinho do Evangelho de São João. Assim como Pedro, naquele momento de angústia, no momento do sofrimento, do julgamento de Jesus, aquele momento terrível de angústia para Pedro, de tanta tristeza, ele nega a Jesus 3 vezes. Então, assim também, agora, Jesus vai se aproximar de Pedro depois de sua ressurreição, lá naquela pescaria, entre aspas, que eles fizeram, pescaria porque foi muito mais do que um pegar peixes, foi um reencontro com o Senhor, um feliz reencontro com Cristo ressuscitado, e agora a confirmação de tudo aquilo que eles criam, e mais do que isso, a sanar todas as dúvidas que eles poderiam ter tido durante esse tempo do sepulcro de Jesus. Tudo ali desaparece, agora começava a descortinar, a esclarecer tudo aquilo que eles tinham ouvido, que eles tinham visto Jesus fazer, tinham ouvido Jesus falar, a compreensão de todos, até dos milagres que ele tinha feito, do perdão que ele havia concedido àqueles grandes pecadores, como a samaritana, como a mulher adúltera, a grande complacência de Jesus, a sua grande misericórdia, quando faz Lázaro levantar-se do sepulcro depois de 4 dias sepultado, a grande misericórdia com a viúva de Naim, que estava enterrando seu único filho, ou a grande misericórdia com a hemorroíça que lhe tocara no manto, e a misericórdia era derramada abundantemente. Então agora o Jesus ressuscitado de todas as obras, de todas as palavras e de todo o poder estava ali, especialmente que Pedro, que tinha reconhecido: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Foi o Pai do céu, foi o meu Pai que te revelou isso. Não foi nem a carne, nem o sangue, nem um estudo, nem sequer a leitura das Sagradas Escrituras, ou como Pedro deveria conhecer também nas sinagogas, onde se liam as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento. Não foi nem o que você ouviu, nem o que você leu. Não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Então, Jesus sabia que o Pai lhe revelara por alguma missão, por uma missão. O Pai revelara Jesus para Pedro por uma missão, escolher a Pedro. Jesus, Deus que conhece profundamente os corações de todos, escolheu a Pedro para revelar que o seu filho era o próprio Deus, que era o Verbo de Deus feito carne, era o Emanuel, era o Deus conosco, era o Cristo, Filho do Deus vivo que veio ao mundo. Aí Jesus ali também confirma a escolha do Pai. Como o Pai te revelou isso, como o Pai te mostrou quem eu sou, eu vou te constituir pedra dessa igreja. O nome dele era Simão, trocou o nome dele, agora eu vou te constituir uma pedra fundamental dessa igreja, uma pedra do fundamento, não a pedra angular, viu? Porque a pedra angular é o próprio Cristo Jesus.
é o que dá vida a todas as coisas. A gente já repetiu aqui, todo mundo fala pedra, já vem as pessoas vêm cheias de sede, dizendo que a pedra angular é Cristo Jesus. É claro que é. Imagina se Jesus tivesse dito assim: agora vocês que me ouviram, sai por aí, viu? Vocês pregam do jeito que vocês quiserem, do jeito que vocês pensar, vão aonde vocês quiserem, fala do jeito que vocês quiserem, viu? Não, precisava alguém que fora iluminado pelo próprio Deus para ser o começo dessa igreja. Agora, nessa aparição da ressurreição, lá na beira do mar da Galileia, Jesus pede a Pedro que confirme na presença dos outros, que ele confirme a sua fé, que ele confirme o seu amor. Tu sabes que eu te amo. Interessante, Jesus pergunta-lhe numa primeira vez: amas-me mais do que estes? Olha só, ele tinha dito: ainda que todos os outros te neguem, eu jamais te negarei. Ali Pedro já cometeu um pequeno ato de orgulho, ou talvez um grande ato de orgulho: ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Ele se pressupôs, ou seja, confiou na própria força, confiou nele mesmo. Ele não colocou a sua confiança em Jesus. Então agora, na primeira pergunta de Jesus a ele, depois da ressurreição, Jesus lhe pergunta: amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe Pedro, não ousou dizer aquela palavra que se lembrou da traição. Disse-lhe Jesus: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Não pronunciou eu te amo mais do que esses, como havia pronunciado? Ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. E abandonou, não é? Então confiou na própria força. É por isso que nós suplicamos a todo instante a graça para todos nós, a graça da fidelidade a Deus. Não sabemos o dia de amanhã. Apacenta os meus cordeiros, dá a Ele a missão de apacentar os cordeiros, ou seja, de cuidar do rebanho, de dar um alimento sólido ao rebanho, não ficar inventando história para o rebanho como se fazem hoje. Quantas histórias se não inventam hoje? Perguntou-lhe outra vez, a segunda: filho de João, amas-me? Jesus já recebera a resposta: eu não amo você mais do que eles, eu apenas te amo, né? Então, Jesus, na terceira pergunta: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque ele perguntou pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Sabia que estava diante de Cristo, o Filho de Deus ressuscitado. Sabia que Deus agora lhe via o coração, lhe tinha visto o arrependimento, que agora ele só confiaria na graça que ele receberia. Então, vai continuando a narrativa do finalzinho do Evangelho de São João, capítulo 21, eu li a partir do versículo 15, em verdade te digo, agora fala da morte quando eras mais jovem, né, se lembrando do ímpeto de Pedro, que fazia o que queria, ia para onde queria, na hora que queria, era um homem de muita coragem. Então não importa a hora que fosse para o mar pescar, na hora que chegava, para ele não importava nada disso, ele não tinha medo de nada, por isso confiou na própria força para não negar a Jesus. E é o convite de Jesus para mim e para você hoje, não confiarmos na nossa própria força, por sinal é muito pequena, mas não confiarmos em nenhum momento em nós, para sermos fiéis, para testemunharmos a Jesus. Então, você quando era mais novo, você se cingia, ou seja, se arrumava, punha o cinto e ia para onde você queria, ou no meio da noite, da madrugada, ou ia pescar, ou ia viajar.
não tinha medo de nada. Então Jesus reconhece a grande coragem de Pedro ali, sabia que ele era, entre aspas, humanamente corajoso, embora naquela hora lhe tenha negado, conhecia a natureza de Pedro, e depois de ter falado, acrescentou: segue-me. E São Pedro fica preocupado com os outros, especialmente com João, o discípulo que ele amava. É bonito ler essa passagem do final do Evangelho de São João. Tudo é muito bonito aqui, é uma imagem, como fala, ela é bucólica, ela é da natureza, ela é eterna, ela é amável, né? Agora, era uma conversa entre grandes amigos, era um momento de muita saudade, de muita alegria, de muito amor recíproco. Jesus o estava amando, ele estava amando Jesus. Pedro também amava João e pergunta: e ele, de que será dele? Não correu por isso o boato? No versículo 22, respondeu-lhe Jesus: que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Uma passagem misteriosíssima. Se querem que ele fique, que eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa isso? Olha, uma passagem misteriosa, mas, claro, no meio dessas tantas coisas, a gente vê que João está aqui, não assim, claro, no seu evangelho, na sua vida, mas a sua palavra está vivo, porque no meio de tantos erros de doutrina, é como se ele próprio tivesse aqui pregando. E se importa, o que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Então esse discípulo João é misterioso, mas nós vamos pedindo ao Espírito Santo, e uma das coisas que nós sentimos é isso: João está vivo pelo seu evangelho, vivo pelo seu... Por exemplo, a gente não ouve as palavras do Padre Léo, por exemplo. As pessoas, é impressionante, parece que ele está falando hoje. Quando você ouve uma das pregações dele há tantos anos, sim, 10, 12 anos, não sei quantos anos que morreu, você ouve uma pregação, parece que ele está falando hoje, tão real, tão viva, tão atual como ela é. E hoje também nós sentimos isso de São João, porque, por exemplo, as doutrinas, veja, por exemplo, as doutrinas que olham a Jesus como um profeta. Por exemplo, o Alcorão disse que Jesus é um profeta. Jesus não é profeta, Jesus é Deus. O Espiritismo diz que Jesus é, sei lá, um iluminado, mas também não confessa que Jesus é Deus. E São João vai dizer: o evangelho que nós cremos é de Deus. E o Verbo estava junto de Deus, o Verbo era Deus, tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Então vejam, o João está vivo, ele está aqui. Por que ele está aqui? Porque ele está repetindo a todo momento: quem comer aqui a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha, no meio de tantas doutrinas, mesmo aqueles que se dizem cristãos, veja, uma presença de João dizendo a todo tempo: quem não comer a minha carne e beber o meu sangue. Claro, o apóstolo João se lembrou disso, escreveu isso, para que isso ficasse claro para todas as gerações, que Jesus falava do seu corpo e do seu sangue, falando que Jesus é Deus, que se Jesus disser a um pedaço de papel: isto é meu corpo, aquilo é o seu corpo. Se ele disser a um pedaço de madeira: isso é meu corpo, aquilo se torna, porque é Deus.
Por ele foram feitas todas as coisas. Então a palavra, o verbo que ele pronunciar, aquilo se faz. Faça-se o sol, faça-se a luz, faça-se os luzeiros do firmamento, faça-se sobre a terra toda a erva verde, produzida com semente, para perpetuar a espécie. Façam-se a vida no mar, todos os peixes, todas as criaturas do mar, todos os animais da terra. Faça-se, faça-se. Cada palavra de Deus é a criação. Então, São João está vivo no meio de nós, falando todo o tempo para todos os cristãos. Para nós católicos, é claro, isso é uma verdade consumada, mas para tantos cristãos que fazem lembrança da ceia, vamos lembrar o que Jesus na ceia, vamos tomar um pouquinho de suco de uva, vamos pegar um pedacinho de pão, ou de pão de forma cortadinho, pequenininho, vamos lembrar o que Jesus fez. São João está vivo por isso. Vai lembrando, você não está comendo um pedaço de pão, você não está bebendo um pouco de vinho, muito menos um suco de uva, que procuram até nisso adulterar, procuram ser a pureza das purezas, não tomam vinho, eu só tomo suco de uva, fazem tantas coisas piores, mas não tomam o vinho. Não posso comungar o vinho porque eu não bebo, olha que pureza. Quisera que tudo isso fosse real em todo o seu espírito, em toda a sua alma, em todos os seus pensamentos e em todos os seus atos. Pessoas brincando de fazer uma ceia, é como crianças que brincam de fazer comidinha. As crianças de casa brincam todo o tempo, come tio, isso aqui, ai que gostoso, eu tenho que falar que está gostoso. São cristãos, mas não acreditam no poder do Cristo, não acreditam que Ele é o Criador, que por Ele foram feitas todas as coisas, por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. Graças a Deus nós somos católicos, graças a Deus nós nascemos numa família católica relaxada, claro, mas nascemos ali e com o tempo Jesus, através das dores da vida, foi nos chamando a nos aprofundarmos na palavra, a estudarmos um pouco mais a palavra, a nos enamorarmos do Evangelho e da sua palavra. Então São João está vivo, ele vai ficar até que eu venha, garantindo que as pessoas não se desviem. Jesus não é um profeta, isso é uma blasfêmia. Jesus é Deus. Um profeta não pode fazer você viver. Um profeta não te dá a vida eterna. Um profeta não faz o pão se transformar no seu corpo, não faz o vinho se transformar no seu sangue. Ele pode até fazer um milagre, mas não te dar a vida através do seu corpo e do seu sangue. Se você viu histórias de antropófagos, comeram carne humana, então, e não viveram eternamente, não comeram, se comeram alguma carne humana, não viveram eternamente, pelo contrário, morreram antes. Então, quando você vê essa palavra, ele vai ficar até que eu venha. É nesse sentido também, pode existir muitos outros, a palavra de Deus é infinita. Eu não estou pressupondo uma análise correta, finita, ou uma, como vai se dizer, uma interpretação consumada. Não, isso que eu... Não, a palavra de Deus é infinita, mas é uma das razões pelas quais Jesus fala que João vive, porque você vai ver que no Evangelho de São João transborda, isso aí vaza por todos os lados, de que Ele é o nosso Deus. Jesus não é um profeta, Jesus é
aquele que um filósofo que ensinou muitas coisas boas, você está blasfemando, você está desacreditando de Deus. E se você faça-se o céu, e o céu foi feito. Se você acredita que o céu foi feito por Jesus, como não acreditar que aquele pão se tornou o seu corpo? Como não acreditar que aquilo se tornou o seu sangue? Isto é o meu sangue que é dado por vós? Isto é o meu corpo que é entregue por vós? Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. O poder de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. É isso que confessamos no credo. Criador de todas as coisas, visíveis e as invisíveis, as que estão no céu, as que estão na terra, as que eu vejo e as que eu não vejo, os anjos, os principados, a potestade, como vai dizer no final da criação, e todo o seu exército celeste. Vai dizer quando termina a criação, vai dizer e todo o exército celeste. Então, por isso João está aqui. Agora, João está aqui, claro, ele está vivo porque acreditou no poder de Deus, acreditou, comungou o corpo e o sangue de Jesus na última ceia e continuou comungando durante toda a sua vida, porque se lembrara e sabia e acreditava mais do que tudo que aquilo era o corpo e o sangue de Jesus, e tomou Nossa Senhora e levou-a para morar com ele. Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Não havia filho mais digno para Nossa Senhora, é claro, depois de Jesus, do que João, que penetrara, como lá na última ceia se fala, no coração de Jesus. Era um gesto externo, mas que manifestava tudo aquilo que João queria entender do coração de Jesus, tudo aquilo que João queria penetrar dentro do coração de Jesus. Então João está aqui quando estou falando com você, quando nós estamos conversando sobre o seu evangelho, o evangelho de São João. Claro, está presente nos outros apóstolos também, mas muito mais em João, o verbo da vida que nossos olhos viram, que nossas mãos tocaram, o verbo da vida. Imagina quando se tocava em Jesus. A hemorroíça tocou na orla do manto de Jesus e, puf, ficou curada instantaneamente. Agora, não dá para imaginar, nós somos pequenos, nós somos fracos, nós somos infiéis diante do apóstolo João, não podemos jamais compreender a dimensão de todas as coisas, mas vamos pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine. João está aqui dizendo para você, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Todo o capítulo 6 insistindo, parece que suplicando a todos os cristãos. Se você tem o nome de cristão, se você acredita em Cristo, você precisa acreditar no seu poder, senão o Cristo não é Cristo. Cristo só é Cristo quando Ele é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Deus. Olha o que João está vivendo agora, falando para você, que ele está aqui dizendo para você, no seu evangelho, é claro, mas dizendo para você, se você é cristão, você precisa acreditar nesse tesouro da igreja, a Sagrada Eucaristia. Se você não acreditar que Deus pode, você não acredita em Deus. Que Deus é todo-poderoso, onipotente,
onipresente, onisciente. E a gente vê tantas pessoas, isso dá pena ao nosso coração, enche de tristeza o nosso coração, quando vemos tanta gente gritando por aí: Deus é poderoso para te curar nessa hora, você entrega a sua vida para Jesus agora e Ele vai te salvar, tudo isso que você ouve, aos gritos, aos berros, com todo o ânimo, dando pulo lá nos seus púlpitos, nos seus, entre aspas, mas não acredita no poder de Deus. Aquilo que você clama com tanto vigor, com tanta autoridade, entre aspas, que Deus é poderoso para te curar agora, para tirar os teus males, e você não acredita no poder de Deus. Isto é, o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. O Verbo é Deus. Por isso que ele diz: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A minha igreja não passará, a minha Eucaristia não passará. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E o Verbo que se encarnou: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. O Filho de Deus se faz homem. É Deus que se faz homem, porque Deus se faz eternamente homem, e eternamente homem Ele está presente no nosso meio. Deus se faz homem, e como Ele é Deus, Ele está eternamente presente no nosso meio, em corpo, sangue, alma e divindade. Ora, a glória que nós temos, a graça de Deus, nós temos o Cristo vivo no nosso meio, o Jesus ressuscitado em corpo, sangue, alma e divindade, porque Ele se fez homem, subiu ao céu, mas Ele é onipresente, é presente no céu, é presente no meio de nós. Jesus, antes que Abraão fosse, eu sou. Jesus sempre existiu. Antes que Abraão fosse, eu sou. No princípio era o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Sempre existiu. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. A eternidade não tem fim. O fim do mundo que Jesus falava, esse mundo que nós vivemos, eu estarei convosco até o fim do mundo. Ele vai estar aqui em corpo, sangue, alma e divindade, porque Ele se encarnou. O Verbo se fez carne. O Verbo é carne. Quando o Verbo se faz carne, Ele não pode se desfazer de ser carne. Como faça-se o céu, e o céu não vai se desfazer a não ser quando Ele quiser. No juízo final, como São Pedro diz, esses elementos se dissolverão nas chamas pelo fogo do juízo final. Não sabemos o que vai acontecer, digo em detalhes, mas o fogo vai consumir muita coisa. Então, isso São Pedro diz, e Jesus, claro, o separou nessa hora para o dizer tantas coisas que nós nem ousamos imaginar. É claro que pensamos, que entramos naquele ambiente de alegria, pode-se dizer, o amor mais profundo que jamais existiu entre seres humanos. Porque Jesus, embora ressuscitado, Ele é corpo também, corpo, sangue, alma e divindade, ressuscitado, se fez homem, e uma vez feito homem, Ele é homem eternamente, sendo Deus e homem. É o que nós cremos, é que nós pedimos ao Espírito Santo para que ilumine todos aqueles que se dizem cristãos, que acreditem no poder de Deus, quando Ele quis transformar seu corpo e seu sangue, quando Ele quis transformar o pão no seu corpo e o vinho no seu sangue,
acreditem que Deus, que o Verbo é Deus e Ele pode fazer isso, que o Espírito Santo ilumine a todos aqueles que são cristãos para crerem cada dia mais profundamente nessa verdade, que João está aqui clamando, insistindo com todos nós. Creiam, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.